Este é o programa A Igreja no Mundo, de outubro de 2020. A seguir, numa época de pandemia, os jovens da igreja permanecem conectados, compartilhando talentos e testemunho. O Coro do Tabernáculo comemora 90 anos do programa Música e Palavras de Inspiração. E após passar 128 anos sobre o Templo de Salt Lake, uma cápsula do tempo é aberta. Mas primeiro, a igreja se envolve no maior trabalho humanitário em seus 200 anos de história. A pandemia da Covid-19 continua a afetar o mundo e sua população, inclusive os membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em um projeto de ajuda aos necessitados, os serviços humanitários da Igreja, seus parceiros humanitários e os membros da Igreja no mundo todo participaram de mais de 815 projetos em mais de 140 países, agindo como o Salvador, oferecendo apoio e esperança. Acredito que para os discípulos de Jesus Cristo, isso faz parte de nosso DNA. Procurar os necessitados e tentar ajudá-los, seja em nossa própria comunidade ou em outros países. Isso realmente é o ponto central de nossa religião. Do fornecimento de equipamentos de proteção individual ao suprimento de alimentos, os santos dos últimos dias encontraram maneiras significativas de cuidar de seus irmãos. Vamos unir nossa fé para suplicar por uma cura física, espiritual e outros tipos de cura no mundo todo. Em março, Russell M. Nelson, o presidente da igreja, exortou os membros a jejuar e fazer ofertas de jejum para ajudar a igreja a estender uma mão amiga às pessoas afetadas pelo surto do coronavírus. Sei que nesses tempos difíceis, podemos ser fortalecidos e elevados quando clamamos a Deus e a seu Filho Jesus Cristo, o Mestre que cura. A Beehive Clothing no Brasil, México, Paraguai, Filipinas e Estados Unidos fizeram alterações em suas operações para ajudar na resposta à Covid-19. Nessas 6 unidades, temos cerca de 1.000 funcionários. Temos doado nosso tempo, trabalho e capacidade de costura, deixando de confeccionar roupas sagradas para produzir aventais cirúrgicos e máscaras de pano reutilizáveis para a comunidade. Eu me voluntariei logo no primeiro dia. É muito bom ter a oportunidade de oferecer algo para as pessoas, especialmente algo tão necessário. Nos Estados Unidos, a Sociedade de Socorro ajudou a organizar o Projeto Proteção. Estamos confeccionando máscaras para o Intermountain Healthcare e a Universidade de Utah e esperamos fazer 5 milhões. Aqui estão as instruções e aqui as máscaras. Em Utah, muitos voluntários se inscreveram no site justserve.org e doaram inúmeras horas para fazer quase 6 milhões de máscaras que foram doadas a profissionais que cuidam de pacientes com Covid-19. Entrei na internet, vi esse projeto e vi como era feito e pensei, isso eu consigo fazer. Obrigada. Os serviços humanitários da igreja entregaram quase 10.000 máscaras, roupas e equipamentos de proteção para profissionais da linha de frente e cidadãos das Filipinas. E quase 2 milhões de peças para o Departamento de Saúde da África do Sul. No Brasil, voluntários da igreja cortaram, costuraram, embalaram e doaram mais de 3 milhões de máscaras reutilizáveis que foram distribuídas a famílias, organizações de caridade e agências do governo. E na Espanha, os serviços humanitários da igreja ajudaram a financiar a fabricação de milhares de viseiras de proteção impressas em 3D para profissionais de saúde e policiais. Quando realmente tentamos ajudar uns aos outros, quando procuramos seguir o exemplo do Salvador e unir nosso intento, coração e mãos, milagres podem acontecer. Além de fornecer equipamento de proteção individual, a igreja e seus membros forneceram alimentos e outros suprimentos para as pessoas afetadas pela pandemia. Com entidades governamentais, a igreja distribuiu ovelhas vivas e 5.000 quilos de farinha para a nação Navajo em Utah. Tenha um bom dia. A nação Navajo tem o maior índice de infecção pelo vírus
da Covid-19 nos Estados Unidos, à frente de Nova York e Nova Jersey. Essas ovelhas deram esperança às pessoas e mostraram que alguém se importa com elas. As ovelhas são símbolo de esperança e prosperidade. Entre outros projetos, os santos dos últimos dias da região central da Nova Zelândia ajudaram seus vizinhos fortemente afetados pelo impacto econômico da Covid-19. Também uniram forças com um banco de alimentos e uma agência de serviço social para criar um programa de sustento alimentar para pessoas necessitadas. Esses pacotes especiais são uma grande bênção para essas famílias, especialmente quando elas não têm nada na despensa. A igreja entregou dezenas de milhares de quilos de alimentos nos Estados Unidos e Canadá desde o início da pandemia. Até 15 carregamentos por semana, ampliando a resposta humanitária global da igreja, a maior de todos os tempos. Este carregamento do Armazém Central dos Bispos em Salt Lake City vai para o sul da Califórnia, uma área afetada pelo lockdown e a perda de empregos. A demanda por alimentos não tem precedentes. Os alimentos que acabaram de chegar do Armazém do Bispo são inestimáveis. Produtos não perecíveis como feijão, macarrão, sopa e mais. Não é só uma caixa de comida. É também um pouco de esperança. As pessoas reconhecem que alguém se preocupa com elas. E o Armazém do Bispo está nos ajudando com isso. Em uma semana, a Second Harvest, a Orange County Rescue Mission e a Mercy Warehouse Feijão preto, oba! receberam mais de 52 toneladas de alimentos para atender às necessidades, que aumentaram mais de 300% desde março. Oi, tudo bem? Ei, como vai? Quem também se apresentou para ajudar? As coisas estão indo bem agora, muito obrigado. Voluntários. Temos santos dos últimos dias, episcopais, luteranos, metodistas, católicos. Tem sido um projeto maravilhoso, interreligioso. Trabalhando lado a lado, uma tremenda irmandade. Pessoas de fé, todas querendo servir. Durante a pandemia, meus olhos se abriram e vi as necessidades. Estamos aqui para ajudar nossos irmãos de todas as maneiras, nesse caso com comida. Somos todos instrumentos de Deus. Fomos chamados para fazer isso juntos e unidos, servir a comunidade. Eles vêm de todas as classes sociais e circunstâncias em busca de ajuda. Lisa, mãe solteira com 4 filhos, agora morando em uma garagem, nunca imaginou precisar de ajuda. Estou com poucos recursos e isso vai me ajudar a pôr gasolina no carro. E é difícil para mim precisar de ajuda porque por muitos anos nós éramos os voluntários e os doadores. John, um veterano militar, agora precisa de ajuda. Cheguei a um ponto em que não posso trabalhar. A comida é cara. Estou admirado com o que fizeram aqui. Carrie, que cuida da mãe idosa, sente que foi divinamente guiada ao banco de alimentos. Eu realmente preciso da comida. O Senhor estava me orientando aonde eu devia ir e me trouxe aqui. O fundador da RCM Cares, Chris O'Connors, tem um lema e uma esperança para os que passam lá. Venha sem nada, saia com tudo. A seguir, devido à pandemia mundial, dezenas de milhares de missionários voltaram para seu país de origem. E seja em casa ou seguindo as diretrizes de segurança regionais, os membros encontram força no sacramento. Ao longo da história, os fiéis religiosos olharam para o céu em sua busca para adorar a Deus. Essa jornada tradicionalmente acontecia em reuniões nas sinagogas, mesquitas, catedrais e outros santuários sagrados. Mas em 2020, por causa da Covid-19, isso mudou abruptamente quando os locais de adoração do mundo inteiro fecharam suas portas. Pensamos que tudo será sempre igual, mas um dia tudo parou. Isso incluiu os serviços religiosos de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, uma religião mundial com mais de 16 milhões de membros em quase 200 países e territórios e 31 mil congregações. Eu estava preocupada por não saber o que aconteceria. A suspensão das reuniões de adoração em março colocou em risco a administração do sacramento, a partilha do pão e da água,
ou a lembrança simbólica do corpo e do sangue do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Participar do sacramento é nosso rito semanal mais sagrado. Fiquei arrasada, sem saber se receberíamos o sacramento. E ao pensar em meus amigos, com quem compartilho minha fé, que eu não poderia vê-los. Com a orientação dos líderes da igreja, os irmãos ministradores prepararam e ofereceram o sacramento à própria família e a outras pessoas. Conheço pessoas que enfrentaram dificuldades com a pandemia. Oh Deus, Padre Mas é uma honra para mim ter o sacerdócio e poder servir as pessoas, especialmente com o sacramento. Para mim, como crio meus filhos sozinha, tem sido um desafio. Não temos tomado o sacramento, mas de vez em quando, nossos ministradores conseguem nos visitar. É uma grande bênção. Nos últimos meses, a possibilidade de adorar novamente nas capelas está voltando, Sejam bem-vindos à reunião sacramental. variando de país para país e de congregação para congregação, seguindo os regulamentos e os líderes da igreja. Fiquei feliz por vir aqui hoje e encontrar alguns amigos que não vejo há muito tempo. É bom estar aqui. Puedan tener su espíritu consigo. Amén. O mais difícil para mim, usar máscara, manter distanciamento social e tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, sou grata por estarmos aqui. Um dos principais motivos para a igreja ser estabelecida foi para que os santos pudessem se reunir com frequência, sentir o espírito e o testemunho de outros. É maravilhoso poder voltar. Estarmos juntos, mesmo que seja apenas um pequeno grupo de santos agora. Sentir isso novamente, sentir que somos todos seguidores de Jesus Cristo, me elevou a alma. Para os membros da igreja do mundo inteiro, adorar ao Senhor Jesus Cristo participando de seu santo sacramento, em casa ou em uma adoração comunitária, mantenha a fé deles fortalecida durante os desafios da pandemia. O sacramento é muito importante para mim, como seguidor de Jesus Cristo. É o ponto alto da semana e fico ansioso por esse momento em que posso realmente me sentir perto do Salvador. Além de afetar os serviços de adoração semanal, a pandemia do coronavírus afetou a vida dos santos dos últimos dias de muitas maneiras. Os templos, o local mais sagrado para os membros da igreja, foram fechados devido à pandemia e agora estão reabrindo lentamente em fases, de acordo com as circunstâncias específicas de cada país. E um exército de 26 mil missionários da igreja fez a inesperada viagem de volta a seu país de origem. Muitos dos representantes de Jesus Cristo que retornaram cedo de sua missão por causa da Covid-19 responderam ao chamado para continuar a servir online em locais novos ou conhecidos. Oi, tudo bem? Como você está? Enquanto o mundo continua enfrentando a pior crise de saúde em pouco mais de um século, os santos dos últimos dias continuam a se apegar ao que mais amam: sua crença e fé no Salvador Jesus Cristo, a pedra angular de sua fé. A seguir, em honra à primeira aparição de Deus, o Pai, e seu Filho Jesus Cristo a Joseph Smith, uma nova proclamação é compartilhada com o mundo. E depois, um portal de 128 anos para o passado é aberto. Com humildade, declaramos que, em resposta à sua oração, Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo apareceram a Joseph e deram início à restauração de todas as coisas, conforme foi predito na Bíblia. Na Conferência Geral, no domingo, 5 de abril, o presidente Russell M. Nelson apresentou uma proclamação intitulada A Restauração da Plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, uma proclamação do bicentenário ao mundo, homenageando o aniversário de 200 anos de quando Deus, o Pai e Jesus Cristo apareceram a Joseph Smith. Com alegria declaramos que a restauração prometida segue adiante por meio de revelação contínua. A terra jamais será a mesma à medida que Deus congregar em Cristo todas as coisas.
A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem um novo símbolo para melhor honrar Jesus Cristo e o nome de sua igreja. O presidente da igreja, Russell M. Nelson, anunciou e explicou seu significado durante a Conferência Geral de abril de 2020. Ele vai lembrar a todos que esta é a Igreja do Salvador e que tudo o que fazemos como membros da igreja dele é centralizado em Jesus Cristo e seu Evangelho. Ele será agora usado como identificador visual em publicações, notícias, eventos oficiais da igreja e outros, conforme determinado. É proposto que apoiemos como a nova presidência geral dos rapazes. Além de anunciar 970 autoridades gerais na Conferência Geral de abril de 2020, o presidente Dallin H. Oaks, da primeira presidência, anunciou a nova presidência geral dos rapazes. O irmão Stephen J. Lund é o novo presidente, com o irmão Ahmed Corbett e o irmão Bradley R. Wilcox como conselheiros. Nosso Pai nos ama e anseia profundamente que cada um de nós decida voltar à sua santa presença. Ele implora que ouçamos a voz de Jesus Cristo. No início deste ano, o presidente Nelson lançou uma nova iniciativa, convidando os santos dos últimos dias a ponderar a pergunta: como você ouve o Senhor? Uma das maneiras que ouço o Senhor é nas Escrituras. As Escrituras são a voz pré-gravada do Senhor. Em resposta, vários líderes criaram vídeos em que compartilham maneiras pelas quais ouvem a voz do Salvador em sua vida. Eu senti paz e senti o consolo do Espírito Santo. E também recebi o testemunho do Espírito Santo. Para mim, uma das maneiras que sinto o Espírito e escuto sua voz é por meio da cálida certeza de que estou fazendo a coisa certa. Assista a esses vídeos e veja como compartilhar sua experiência de como você ouve o Salvador no site hearhim.org. Ainda a seguir, embora separados geograficamente, os jovens da igreja se conectam por meio da música e da fé. E as publicações da igreja são atualizadas para unir os santos dos últimos dias no mundo. Olá, sou a Ariana. E eu sou Aaron. Essa noite, o Elder e a irmã Rasban responderão as perguntas que vocês enviaram. No evento mundial cara a cara para jovens adultos e no cenário da antiga Jerusalém e Goshen, Utah, os santos dos últimos dias com idades entre 18 e 30 anos receberam respostas e ideias para perguntas e preocupações. Cada um de vocês tem perguntas, e elas precisam ser feitas e respondidas. Ana, do México, disse: 2020 tem sido difícil. Como podemos nos manter firmes na fé diante desses acontecimentos? O povo de Deus sempre pareceu enfrentar provações. Mas podemos nos consolar no fato de que Jesus Cristo ama esse povo. E como ele mesmo disse inúmeras vezes, se estiveres em solo sagrado, não vos perturbeis. O evento também reconheceu 200 anos desde a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, conforme revelado pelo profeta Joseph Smith. Qual verdade você considera mais especial como resultado desse evento? É simples. Amo o meu Salvador Jesus Cristo. Ele morreu por nós, mas ele vive. Todas essas perguntas e todas as suas perguntas podem ser respondidas pelo Senhor Jesus Cristo. Ele realmente tem a grande resposta. Todo ano, a igreja lança um álbum para os jovens com músicas centralizadas em Cristo, que são usadas em conferências de jovens e atividades da igreja. Mas com a pandemia, todos os encontros presenciais estão atualmente cancelados ou adiados. Amon e Liahona Lion são apenas dois de muitos jovens santos dos últimos dias que compartilharam seu talento musical e testemunho de Jesus Cristo no primeiro Festival de Música dos Jovens. A música tem muito mais. Ela tem uma mensagem maior do que imaginamos.
Devido ao surto do coronavírus e seu impacto no mundo, os líderes da igreja decidiram reunir virtualmente os jovens de 11 a 18 anos em mais de 20 países, que participaram de vídeos musicais e apresentações pré-gravadas, que abordam tópicos que tocam os jovens e transmitem mensagens sobre como ouvir Jesus Cristo. Acho que esse é o momento perfeito para unir os jovens de todo o mundo, os líderes de amanhã, e manter o foco no que realmente importa. A transição de encontros presenciais para encontros virtuais se estendeu aos jovens do mundo inteiro. Queridos rapazes e moças, bem-vindos a esta atividade para o Vigor da Juventude. Sou Sidney e esta é Hayley. Mais de 3.000 jovens santos dos últimos dias e amigos de mais de 27 países e territórios do Caribe participaram da primeira conferência virtual para o Vigor da Juventude. Em reuniões no Zoom, temos aulas sobre o estudo das Escrituras e história da família e atividades interativas para nos conhecermos. Todos os dias, os jovens assistiam às sessões transmitidas pelos oradores convidados e participavam de aulas centralizadas no Evangelho. Todos podemos alcançar nosso potencial divino para voltar a viver com o Pai Celestial e Jesus Cristo. O sentimento de estarmos sozinhos no mundo, isso foi erradicado por sabermos que há outras pessoas que estão passando exatamente pelo mesmo, com a mesma fé. As revistas são um auxílio e ferramenta prática para nos ajudar a aprender o Evangelho de Jesus Cristo e aplicar seus princípios na vida. A partir de janeiro de 2021, a igreja substituirá suas 4 revistas atuais por 3 revistas globais. Vamos ter o Meu Amigo para crianças de 3 a 11 anos, Força dos Jovens para jovens de 12 a 18 anos e Liahona para os adultos. Essas revistas estarão disponíveis agora em 47 idiomas. Isso permitirá que pessoas de muitos países que não tinham acesso a revistas para crianças e jovens agora tenham acesso regularmente. Haverá materiais específicos de cada local nas revistas que os ajudarão também a lidar com seus próprios desafios, porque nem todos são iguais. As mensagens estarão disponíveis em formato digital e impresso. Sabemos que muitos ainda gostam de ler, mas muitos ficam olhando para seus dispositivos móveis durante o dia. Também usaremos as mídias sociais. Vamos enviar mensagens por e-mail e informá-los sobre artigos que podem interessá-los. A nova Liahona trará artigos específicos para as irmãs, para adultos. Essas revistas da igreja proporcionarão a oportunidade de nos unir como membros, ter um sentimento de inclusão. Pertencemos a uma igreja global e essas revistas vão nos ajudar a levar pessoas ao Salvador. Nem todo mundo é descendente de um pioneiro que atravessou as planícies até o vale. Mas todos temos antepassados, independentemente de país, cultura ou local onde moramos. Todos temos uma herança de pioneiros e devemos honrá-la. Embora o Dia dos Pioneiros seja celebrado oficialmente apenas em Utah, o espírito desse dia, que marca a chegada dos pioneiros ao Vale do Lago Salgado em 24 de julho, pode ser compartilhado por todos. Os pioneiros do Brasil são muito importantes para mim, porque eles prepararam o meu caminho. Eu sou o beneficiário de muitas bênçãos, graças ao exemplo deles. Às vezes esquecemos de olhar para trás. Às vezes esquecemos de nos lembrar. E ainda assim, nos desenvolvemos por meio de tudo que já foi feito e de todas as pessoas maravilhosas que se sacrificaram. Os pioneiros aprenderam lições grandiosas com os erros que cometeram. E isso é verdade para todos. Ninguém é perfeito. Eles não eram perfeitos, mas é a jornada que todos temos que trilhar.
Embora nossas circunstâncias sejam diferentes, nosso ambiente seja diferente, compartilhamos a mesma fé deles. Estamos seguindo nossa jornada. Estamos cruzando nossas trilhas. Estamos avançando com fé em Cristo, assim como eles. Nós devemos comemorar esse dia tanto quanto pudermos, não apenas em 24 de julho, mas todos os dias, se possível, pois eles são os nossos exemplos. Temos uma grande história. Temos uma grande história de pioneiros. De Honduras às Filipinas, do Brasil aos Estados Unidos, aberturas de terra estão acontecendo em todo o mundo. E, em meio a reformas modernas, segredos dos templos pioneiros são revelados. Daqui a pouco. Quando anunciamos planos para a construção de um novo templo, ele se torna parte de nossa história sagrada. Hoje anunciamos os planos para a construção de 8 novos templos. Na Conferência Geral de abril de 2020, o presidente Russell M. Nelson anunciou que seriam construídos templos em Bahia Blanca, Argentina, Tallahassee, Flórida, Lubumbashi, República Democrática do Congo, Pittsburgh, Pensilvânia, Cidade do Benin, Nigéria, Syracuse, Utah, Dubai, Emirados Árabes Unidos e Xangai, República Popular da China. Desde os anúncios feitos na Conferência de abril, tivemos a abertura de terra de vários templos que haviam sido anunciados antes. Em Utah, a abertura de terra dos templos de Layton e Orem foram realizada em 23 de maio e 5 de setembro. O Elder Craig C. Christensen, dos 70, presidiu as cerimônias, que foram simples, seguindo diretrizes de segurança da Covid-19. É a fé que temos em nosso Senhor e Salvador. É disso que se tratam os templos. E para mim, tudo isso culmina no início e na construção de um templo sagrado. Nas ilhas das Filipinas, a abertura de terra do Templo de Alabang, Filipinas, foi realizada em 4 de junho, sob a direção do Elder Evan Schmutz, dos 70. Como em outros eventos modificados devido à Covid-19, uma pequena e grata congregação se reuniu em Metro Manila para participar dessa experiência especial. E o aumento do número de templos anunciados é uma clara evidência de que o Senhor está acelerando sua obra nas Filipinas. Do Pacífico para a América Central, a abertura de terra do Templo de São Pedro Sula, Honduras, foi realizada em 5 de setembro. O Elder José Bernardo Hernández Orellana, 70 de área, presidiu a cerimônia. No sul, na América Latina, vamos até a capital do Brasil, para a abertura de terra do Templo de Brasília, Brasil, que foi presidida pelo Elder Adilson de Paula Parrella, dos 70, em 26 de setembro. Agora, voltamos à América do Norte, para as reformas e melhorias em andamento nos templos dos pioneiros nos Estados Unidos. As equipes removem a icônica estátua do Anjo Moroni do Templo de Salt Lake, como parte do longo projeto de renovação da Praça do Templo. A estátua perdeu sua trombeta durante um terremoto de magnitude 5.7, que sacudiu o vale, inclusive o local do templo. Mas, enquanto a estátua passa por restauração e reparo, o cume de granito onde se assentava está recebendo atenção especial. Há 128 anos, uma cápsula do templo foi colocada dentro da pedra antes de ser erguida até o topo do templo. Agora, historiadores e pedreiros trabalham para recuperar os artefatos internos. Esperávamos que fosse fácil, que pudéssemos simplesmente retirar a tampa, mas logo descobrimos que seria difícil. Não havia outra opção a não ser cortar. Após um trabalho árduo e meticuloso, o acesso foi possível. Havia 4 câmaras repletas de artefatos ao norte, leste, sul e oeste, revestidas por concreto. E a primeira presidência da igreja estava lá para ver os primeiros itens serem removidos. Entre os artefatos identificados, escrituras, livros religiosos populares da época e uma placa de cobre folheada a ouro com o nome dos líderes da igreja. Tudo estava muito úmido.
Em parte porque todos os pacotes ficaram envoltos em concreto, com umidade, e os livros praticamente atuaram como esponjas. Algumas das descobertas mais surpreendentes foram os objetos colocados por pessoas presentes na cerimônia de colocação da Pedra do Cume há muito tempo. Encontramos aproximadamente 400 moedas dentro do concreto. Cerca de uma dúzia de moedas tinha inscrições. 2 conjuntos de moedas eram de famílias. Também encontramos bilhetes, achamos que as pessoas escreviam seu nome e jogavam no buraco. Embora a Covid-19 não tenha interrompido a reforma, os trabalhadores estão seguindo precauções rigorosas. O principal objetivo da reforma é instalar um sistema de isolamento da base, com enormes rolamentos para o templo se assentar. Isso permitirá que o templo resista melhor a possíveis terremotos de magnitude 7.2. Prevê-se que o projeto de restauração do Templo de Salt Lake seja concluído em 2024. A extensa reforma do Templo de St. George, agora em seu 10º mês de um projeto de 2 anos e meio, passou da fase de demolição para de reconstrução. A mudança mais perceptível, o novo acréscimo na entrada norte, onde equipes de trabalho derramam concreto e instalam vigas e pilares. Estruturas de aço escoram o alicerce dentro e fora do porão do templo. As vigas de madeira fresadas à mão originais foram reforçadas com aço. Combinadas com colunas, elas proporcionam a resistência necessária para suportar o peso dos pisos superiores. Esse templo durou 142 anos, sobre os alicerces existentes. Depois de reforçá-los, seremos capazes de garantir que durem bem mais que isso. Não se trata apenas de aço e concreto, mas também de árvores, flores e folhagens que adornam uma nova e aprazível calçada ao redor do templo. A ideia de que St. George florescerá como uma rosa é um aspecto muito importante dessa comunidade. A cidade tem orgulho de sua paisagem, árvores e vegetação. Quando as pessoas vierem para a visitação pública, tudo estará verde, exuberante e bonito. Quando são acrescentadas novas estruturas, resquícios do passado aparecem. Os pedreiros originais deixaram sua assinatura em alguns lugares. Anotaram trechos de poesia nas paredes e tem sido muito divertido ver essas coisas. O que foi construído por mãos de pioneiros com poucas plantas arquitetônicas se juntará à construção moderna. Antigo e novo se tornam um. A reforma do Templo de St. George está prevista para terminar em 2022. Ok, Google, abra o Gospel Voice. Em seguida, nova maneira de acessar a mídia do Evangelho chega a seu sistema de comando por voz. A igreja participa do Dia Nacional de Oração na Casa Branca. E o programa Música e Palavras de Inspiração faz 90 anos. Essas histórias e muito mais nas notícias. Pela terceira vez em 4 anos, os residentes da região costeira do Texas e da Louisiana foram atingidos por danos causados por tempestades. Dessa vez, pelo furacão Laura, em 27 de agosto. Quando cheguei em casa, comecei a chorar. Havia árvores por todos os lugares. 1, 2, 3. A limpeza começou imediatamente depois do vendaval destrutivo de mais de 240 km por hora, quando milhares de santos dos últimos dias, usando coletes do Mãos que Ajudam, prestaram assistência. No início de abril, no Pacífico Sul, a nação da ilha de Vanuatu foi atingida por um ciclone de categoria 5. Os serviços humanitários da igreja agiram, ajudando a restaurar a energia elétrica e reconstruir mais de 170 casas. Com a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Internacional, os serviços humanitários da igreja forneceram alimentos, água potável e suprimentos para Vanuatu, Ilha Salomão e Fiji. Na esteira da pandemia da Covid-19, a igreja está aliviando os encargos financeiros de cerca de 100 mil alunos que se beneficiam do Fundo Perpétuo de Educação, ou FPE. O pagamento de empréstimos está suspenso desde 1º de maio e será adiado até novembro deste ano. Patrocinado por doações da igreja, o FPE oferece assistência financeira a estudantes que buscam educação superior e certificações profissionais.
When people from different backgrounds unite in single A purpose. BYU Havaí nomeou o Dr. John Keone Kawe como o 11º reitor da universidade. Essa universidade é e continuará a ser um lugar em que as pessoas do mundo se reúnem para ser uma em Cristo e estudar e elevar uns aos outros. O reitor Kawe, que nasceu no Havaí, e sua esposa Mônica foram chamados para esse cargo pela primeira presidência. O Dr. Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos, anunciou sua nomeação em 12 de maio. Pela primeira vez, a editora do Historiador da Igreja disponibilizou os sermões de Eliza R. Snow em uma única publicação. Seus pensamentos e perspectivas como mulher da Igreja e líder no século XIX estão agora disponíveis gratuitamente em churchhistorianspress.org. Coincidindo com agosto como o mês nacional do sufrágio feminino, a editora do Historiador da Igreja também anunciou a publicação online de 6 volumes dos diários de Emmeline B. Wells. Como ativista dos direitos das mulheres, ela se envolveu no movimento sufragista no final de 1890. Foi chamada como presidente da Sociedade de Socorro em 1910. Esses diários também estarão no site da editora do Historiador da Igreja. Pai Celestial, agradecemos neste dia por estarmos reunidos com representantes de muitas religiões. A representante da igreja, Debbie Harrison, estava entre os 7 líderes religiosos convidados a participar do serviço religioso do Dia Nacional de Oração da Casa Branca. Realizado no Rose Garden, em Washington, D.C., na primeira quinta-feira de maio, o evento é uma tradição anual desde 1952. Ok, Google, abra o Gospel Voice. Você ouviu Isaías 11 por último. Gostaria que eu repetisse esse capítulo? Sim. A terra estará cheia do conhecimento do Senhor. Os que buscam mídia inspiradora agora podem acessar seus dispositivos com sistemas de comando por voz para isso. A partir de julho, a igreja disponibilizou as escrituras, as músicas do Evangelho, os discursos da Conferência Geral e outros conteúdos por meio do Alexa da Amazon ou do Google Assistant. Só é preciso dizer: abra o Gospel Voice. O coro e a orquestra do Tabernáculo na Praça do Templo celebraram um marco importante: 90 anos de transmissão do Música e Palavras de Inspiração. Realizado em julho, o programa destacou convidados especiais que apareceram no programa ao longo dos anos. Estaremos aqui, semana após semana, como temos feito por tantas décadas. Você pode contar conosco. Música e Palavras de Inspiração é a transmissão de rede contínua mais longa dos Estados Unidos, com início em 1929. Ainda por vir, abrindo caminho para um templo, a demolição de uma sede de estaca traz bênçãos para toda uma comunidade. Caminhamos pelos corredores com diversos pastores e eles fizeram uma lista de coisas que queriam. É exatamente o que precisamos. Armários, portas e até mesmo o piso do ginásio estão sendo retirados desta querida igreja em Yuba City, Califórnia, e reaproveitados antes de sua demolição para abrir caminho à mais sagrada das estruturas para os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, um templo, o Templo de Feather River, Califórnia. Yuba City, Califórnia. O presidente Nelson anunciou em 2018 planos para construir um templo de mais de 3.500 metros quadrados aqui, um local que tem servido aos santos por mais de 40 anos. Muitas pessoas acham que esse terreno é sagrado. E quando se anda em volta dele, dá para sentir. Começou em 1970, quando Mehar Tumber e sua família, 6 devotos, cultivavam pêssegos aqui. Surgito e seus filhos se lembram de Mehar como um homem de grande fé. Ele era um homem exemplar. E a isso se somavam sua espiritualidade e fé em Deus. Na época, a igreja estava com dificuldades para localizar o terreno certo para construir uma sede de estaca. O Sr. Tumblr não tinha intenção de vender o terreno, mas isso mudou quando ele foi abordado pela igreja. Quando ele entrou em nossa casa, ele disse: vendemos a propriedade para a igreja Mormon. Tinha o maior sorriso no rosto e estava muito feliz.
Achava que era uma bênção ter uma organização religiosa como âncora para a nossa propriedade. Por quase 50 anos, esse relacionamento cresceu em respeito e admiração de ambos os lados. Há um espírito especial associado à fé deles, unida à nossa fé. Há raízes estabelecidas aqui neste lugar, neste local e ao redor, e com o novo templo, as raízes se tornam mais profundas. Como aconteceu com a família Tuber e seus vizinhos da igreja, uma amizade semelhante se formou entre a igreja e a comunidade Yuba Sutter em geral. Esta é uma cidade pequena. Precisamos uns dos outros. Nossa comunidade religiosa está crescendo. Estamos animados com o novo templo. Esse vínculo de comunhão foi exemplificado pela prestação de serviços em maio. Mais de uma dúzia de organizações religiosas de caridade ajudaram a desmontar e reaproveitar o material valioso da sede da estaca Yuba City, garantindo que possa beneficiar outras pessoas da comunidade. O bom é que, embora o prédio esteja sendo demolido, parte dele está indo para mais de uma dúzia de igrejas e organizações sem fins lucrativos e escolas. Essas portas e armários de madeira maciça estão a caminho da loja Habitat for Humanity's Restore. A maioria dessas coisas é vendida a preços baixos para ajudar a financiar a construção de novas casas. Por estar em ótimas condições, essas coisas vão beneficiar as 4 famílias cujas casas vamos construir. Esse projeto não é algo inusitado para as cidades gêmeas de Marysville e Yuba City. É o resultado de um conceito notável de vários anos da parceria da comunidade Yuba Sutter. Caminhamos pelos corredores com cerca de 12 a 14 pastores e organizações diferentes. E eles fizeram uma lista do que queriam. Essa foi uma experiência muito agradável. Gwen Ford fazia parte desse grupo, como administradora de uma das mais antigas igrejas afro-americanas da Califórnia, que remonta à era da Corrida do Ouro. Planejamos iniciar organizações sem fins lucrativos. A igreja Bethel AME faz muito com bem pouco. E essas cadeiras dobráveis, os quadros negros, os pedestais e as estantes são bem-vindos aos projetos comunitários da igreja. Este banco de pedra também complementará a entrada da igreja. Não é uma superabundância de coisas, mas é exatamente o que precisamos. O piano de cauda era exatamente o que a igreja luterana Faith estava precisando. E agora vai acompanhar os serviços de adoração e apresentações do coro. Não ganhamos dinheiro com apresentações musicais, mas queremos servir a comunidade. Fiquei muito feliz pelo fato de a igreja oferecer isso para nós. O pastor Jim Carpenter diz que foi inspirado a criar uma igreja e um centro de eventos como refúgio para a comunidade. É sobre o que temos em comum e estamos fazendo. E a mudança que queremos na cultura, comunidade e sociedade. Ele diz que foi uma terna misericórdia e uma resposta à oração quando recebeu um telefonema de seus amigos da Igreja de Jesus Cristo. Sua nova igreja precisava de cadeiras. Muitas cadeiras. Precisamos da conveniência de cadeiras dobráveis. E não apenas de cadeiras dobráveis, mas de carrinhos para empilhá-las e transportá-las. E itens menores, porém caros para comprar com o orçamento de um ministério. Minha esposa tinha feito uma lista e disse: Senhor, precisamos de jarras de água, de saleiros. Eu disse: vou levar esses. Minha fé cresceu imediatamente. O que foi cultivado por um plantador de pessegueiros há mais de 40 anos deu frutos incríveis e promete muito mais para os santos dos últimos dias e seus amigos ao se despedirem de um velho amigo. Esse prédio vai estar presente em muitos lugares diferentes. À medida que esse edifício é demolido e se torna um templo, para mim isso representa que lhes demos um pedaço do templo. Esse foi A Igreja no Mundo de outubro de 2020. Para ver a Igreja no Mundo online, acesse newsroom.churchofjesuschrist.org.